Vamos começar agora a falar um pouquinho da petição inicial. Vamos trabalhar um pouco a estrutura, o chamado silogismo, que é a forma de transcrever a informação da peça que nós vamos usar durante todo o curso, certo? Então deixa eu mostrar para vocês aqui a ideia. Então vou colocar aqui o nome do tema principal, petição inicial. Bem, quando nós temos aí uma petição inicial, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês da petição são os chamados elementos da ação. Isso aqui é só para a gente justificar a utilização, o uso dos que nós chamamos de silogismo. Vamos lá. Elementos da ação. Então, imagina a seguinte história, né? Só para a gente poder fazer o gancho aqui. Numa linha do tempo, aqui de baixo, o direito vai funcionar basicamente assim. Nós temos uma lei. Vamos colocar aqui, ó, temos uma lei. A lei vem primeiro. Então, existe a lei. Aí, durante a vigência dessa lei, né, depois que essa lei foi criada, vem alguém e descumpre essa lei. Então, vamos pôr aqui, ó, descumprimento, que causa uma lesão a alguém. Beleza, tem um descumprimento dessa lei, causando uma lesão. Nesse caso, aquele que sofreu a lesão, que sofreu o prejuízo, uma vez que alguém descumpriu a lei e causou a ele o prejuízo, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder buscar na justiça a reparação do dano, dessa lesão. Então vem aqui e por conta disso, ele ajuiza uma ação. Vamos colocar aqui, ação. Então nós estamos nesse caminho aqui. Vou encostar aqui que essa porta não fecha. Descumprimento, lesão. Inclusive, só para lembrar que a prescrição ela é contada da data da lesão. Via de regra, né? Você sofreu uma lesão, a partir do momento que você sofre a lesão, você tem um direito de ação, né? O direito subjetivo para ajuizar essa ação. E o prazo que você tem para poder ajuizar, o exercício da sua pretensão, é o prazo prescricional. Então, uma vez que a pessoa sofre essa lesão, esse prejuízo, começa o prazo prescricional para que ela possa ajuizar a ação. Mas não precisa pensar em prescrição agora, que depois nós vamos estudar a prescrição trabalhista, porque os prazos de prescrição trabalhista não são contados assim, eles são um pouco diferentes. Porque nós temos prescrição, por exemplo, contada da data que a gente é mandado embora. Você é mandado embora, você tem um prazo para ajuizar a ação. Então é um pouquinho diferente, mas aqui é só para a gente lembrar que eu preciso ter 3 elementos, ou na verdade 2 elementos, para ter uma ação. Para ajuizar uma ação, eu preciso da lei e do descumprimento dessa lei. E para ter o descumprimento dessa lei, eu tenho que ter 2 pessoas. Uma pessoa que causou o dano e a pessoa que sofreu o dano, beleza? Então, diante disso, só com esse caso aqui, lei, descumprimento e ação, nós conseguimos visualizar o que nós chamamos de elementos da ação. Vou colocar aqui do lado, você pode colocar aí de baixo, ó. Olha só que interessante. Quais são os elementos dessa ação? Letra A. Sujeito. Ou partes, né? Um pouquinho parte. As partes. O primeiro elemento da ação são as partes, porque para ter um descumprimento, como eu disse, tem que ter 2 pessoas envolvidas. Aquele que causou o dano e que sofreu. A pessoa que sofreu o prejuízo é o autor. E aquele que causou o prejuízo é o réu. Então nós temos 2 partes, 2 sujeitos da ação. Autor e réu. No direito do trabalho, você pode usar autor e réu? Claro. Inclusive vocês vão ver que a maioria das questões ou das nossas peças, não digo todas não, porque não é uma regra, mas a maioria a gente usa autor e réu, porque autor e réu é mais genérico. Então, em qualquer peça, você pode usar autor e réu. Agora, por exemplo, reclamação trabalhista, que é a nossa petição inicial. Você pode usar autor e réu, ou reclamante e reclamado, se você preferir. Tanto faz. Mas se você estiver fazendo uma outra peça que não seja uma reclamação,
Aí você tem que usar o nome genérico autor e réu. Então, particularmente, eu recomendaria você sempre usar autor e réu, porque ele serve para praticamente qualquer tipo de petição inicial. Não que vá cair uma outra petição na prova. A prova sempre concentra com a reclamação. Né? Mas se aparecer, por exemplo, uma consignação em pagamento, a gente não usa reclamante e reclamado. Você pode até usar autor e réu, mas aí você tem o consignante e o consignatário. Então você tem esses nomes diferentes dependendo de ações, mas nada que vá te tirar ponto nem nada assim, especificamente, né? Então você pode usar autor e réu de forma genérica. Lembrando só que o autor é quem pede. O autor é quem pede porque ele que sofreu a lesão, então ele vai pedir a reparação. Então quem pede é o autor. E o réu nós chamamos em face de quem se pede. Isso fica mal. Em face de quem se pede. Beleza, autor e réu está aqui. O autor pede e o réu é em face de quem se pede. Então, esses são os dois primeiros elementos. De novo, isso aqui é mais uma teoria, você não precisa preocupar isso para a peça propriamente, mas só para você entender. A gente tem que ter sempre esses elementos todos. Agora, além do autor e do réu, que são os sujeitos do descumprimento, eu preciso de quê? Eu preciso, na letra B, do que nós chamamos de causa de pedir. A causa de pedir é o fundamento e o fato do que aconteceu. Então você tem que contar o que aconteceu e tem que fundamentar com base na lei para justificar a sua pretensão. Então você tem duas causas de pedir. Uma que é o fato, uma que é o fundamento. Mas aí, obviamente, a doutrina que gosta de nomes bonitos e diferentes dá o nome de quê? Causa de pedir remota e causa de pedir próxima. Ao invés de falar fato e fundamento, fica mais chique falar causa de pedir próxima e remota. Mas não tem mistério. Não que você, de novo, não vai precisar dessa classificação para fazer uma peça, não. Mas só para a gente entender, quer ver? Pega o dia da ação aqui, olha aqui no nosso gráfico, a ação. A ação não está aqui? Na linha de tempo, o que está mais próximo da ação? O descumprimento ou a lei? O descumprimento, a distância, né? Então você concorda para mim que o descumprimento está próximo da ação. Já a lei está afastada, né? Está um pouco mais distante. É exatamente a mesma coisa. Causa de pedir remota é a lei. Causa de pedir próxima é o descumprimento. Leia-se o fato. Então aqui, ó. Remota é a lei. É o fundamento. E a causa de pedir próxima é o fato. Ou seja, é a lesão. Vou colocar lesão aqui, né? É o fato. Então, causa de pedir remota é a lei, causa de pedir próxima é a lesão, é o fato. Você não precisa escrever nada disso, mas lembra que toda peça tem que ter fato e fundamento. Então, causa de pedir, você tem que sempre colocar as duas coisas. Vocês vão ver que uma parte da petição inicial, a petição é dividida em 3 partes. A primeira parte é para falar das partes, a segunda parte é para falar da causa de pedir, e a terceira parte é para falar do pedido, que é o último elemento, letra C. Pedido. Agora, e no pedido? Aí vem de novo a doutrina, né? Ah, não, mas não pode ter um pedido só. Na verdade, são 2 pedidos. Então, existem 2 pedidos. O pedido... Vocês lembram o nome disso? É o que ele chama de pedido mediato e imediato. Então, vamos começar pelo imediato, né? Aqui, ó, pedido imediato e pedido mediato. Pedido mediato e imediato. Aí, isso aqui é só o seguinte, quer ver?
Pensa comigo, vou fazer um raciocínio aqui, só para vocês verem que bobagem que é isso aqui. Mas é só um detalhezinho a mais que a gente aprende. Imagina assim, chega alguém no seu escritório e fala assim, meu chefe me fez trabalhar 12 horas no dia e não me pagou nada. Bom, a gente sabe que o limite é de 8. Se ele trabalhou 12, ele tem direito ao quê? Hora extra. 4 nesse caso, não é isso? Então veja, o autor é o seu cliente, o réu é a empresa. O fato é que ele trabalhou 12 horas, extrapolou a jornada e não recebeu nada por isso. O fundamento é o artigo da lei que trata lá da hora extra. Beleza. Aí quando você for na petição, você está fazendo a petição, como é que você vai pedir essa hora extra? Fala para mim, como é que você escreveria na hora do seu pedido? Requer seja condenado ou reclamado ao pagamento de 20 horas. Isso, então requer seja condenado ou reclamado a pagar 4 horas extras, não é isso? Então quando você vai para a justiça, você usa uma palavra. Porque se eu perguntar para você assim, qual que é o direito que o empregado tem? Você vai falar para mim, ele tem 4 horas extras. Mas quando você pede para o juiz condenar a empresa a pagar 4 horas, não é? A palavra condenar é o pedido imediato. As 4 horas extras é o pedido imediato. Então, o pedido imediato é a sua pretensão, é o que você tem direito, 4 horas extras. Só que você, sozinho, não pode chegar no seu chefe e arrancar as horas extras. Você tem que acionar o Estado, porque o Estado pode fazer isso. Ele vai condenar a empresa a pagar as 4 horas extras. Então, quando você conclui a peça, você sempre, nunca pode esquecer de usar essa palavra. Requer a condenação. Lembrando que não precisa ser só condenação. Pode ser a declaração. Pode ser a condenação em obrigação de fazer ou não pagar, aquela coisa toda. Então, quando você usa a palavra declarar ou condenar, isso é o pedido imediato. Então, a doutrina diz que o pedido imediato é a tutela provisória, a tutela jurisdicional que você quer receber. Ou seja, é a declaração ou a condenação. Você tem outras, mas no direito do trabalho você usa essas duas. Então, pedido imediato é a tutela jurisdicional. Aí a tutela jurisdicional pode ser declaração ou condenação. Declaração ou condenação. Depois a gente dá um exemplo aqui para vocês, que é só para a gente entender geral. Então, o pedido imediato, tutela jurisdicional, declaração ou condenação. E o pedido mediato, aí é o que a doutrina chama de o bem da vida. É o que você tem direito. Mas eles chamam de bem da vida que fica mais chique. Bem da vida. Ou seja, é a pretensão, é aquilo que foi tirado de você, aquilo que você sofreu de lesão, é aquele direito que você tinha e que você foi obrigado a ajuizar a ação para conseguir. Então, nesse esquema aí de hora extra, é fácil. Fulano de tal é o autor da ação. Empresa 123 é a ré. Fato. O empregado trabalhou 12 horas no dia, mas não recebeu nada por isso. Fundamento. Nos termos do artigo 7º da Constituição, inciso 13, a jornada máxima é de 8 horas. Se passar disso, gera hora extra. Conclusão. Requer a condenação da empresa a pagar 4 horas extras. Está aí a sua peça prontinha. Não, sim, aí nós vamos ver, isso aqui é só um resumão, mas aí você vem colocar acrescido de 50%, a gente vai ver como é que é o completo. Mas só para você entender que essa ideia aqui, é a estrutura básica da nossa peça. Tudo passa por isso. Agora, como é que a gente organiza essa ideia? Aí surge aí a lógica do chamado silogismo. O silogismo, a gente usa o silogismo, que é lá de Aristóteles, quando ele escreveu sobre a lógica, né, como é que você organiza o seu pensamento de uma lógica específica, a gente utiliza essa lógica na montagem da petição, porque a petição inicial ela é estruturada para se enquadrar perfeitamente dentro dessa lógica de chamado silogismo. Então, se você começar a treinar todo pedido pensando na forma de silogismo, fica mais fácil para você organizar o que é informação relevante e o que é irrelevante na sua peça.
Aí você vai conseguir fazer peças bem sucintas e que vão direto ao ponto.